pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em parceria com universidades e instituições do país e do exterior, está monitorando diariamente o índice de distanciamento social da população na América Latina, incluindo o Brasil. O projeto Isola Aí faz uma relação entre o nível de distanciamento e o número de casos do coronavírus em determinadas áreas. Esse monitoramento é realizado por meio de aplicativos de smartphone que identificam a movimentação das pessoas pela geolocalização. A professora Luciana Lima, do Departamento de Demografia da UFRN, que integra o projeto, enviou um vídeo para a gente dando mais detalhes desse estudo. Ela traz informações sobre Minas Gerais e a região dos Inconfidentes. Veja. Inicialmente, nós acompanhávamos o distanciamento social com base em dados de geolocalização da Google, né, ou seja, aqueles usuários que ativam o histórico de notificações da Google têm os seus registros de mobilidade capturados pela empresa, e a Google ela tem disponibilizado desde abril a movimentação dos indivíduos em nível estadual e também de países, a circulação de pessoas em 6 locais, né, como supermercados e farmácias, locais de trânsito, em locais de residência, parques, entre outros. No caso do Brasil, em particular, nós temos acompanhado o distanciamento social em nível estadual, municipal e intramunicipal, né, ou seja, em nível de bairro, o distanciamento social utilizando informações da Inloco. A Inloco é uma startup que acompanha a movimentação de cerca de 60 milhões de dispositivos móveis no país, né? Então, se alguém instala algum aplicativo de algum parceiro da Inloco e autoriza a empresa a capturar suas informações, então essa pessoa, esse celular, ele está sendo, né, acompanhado a sua movimentação diária. Lembrando que este acompanhamento é feito de uma maneira anônima. Os bancos de dados, eles são agregados e não é possível identificar características pessoais dos donos dos celulares. A professora falou também das cidades mineiras que têm os maiores e os menores índices de distanciamento social. Com relação especificamente a Minas Gerais, considerando apenas informações a partir do mês de junho, a gente verifica que os municípios com os menores níveis de distanciamento social, e com níveis, inclusive, abaixo de 20%, se situaram São Brás do Suaçuí, Divinópolis e Funilândia. No caso de Divinópolis, que é um município de porte populacional expressivo dentro da região centro-oeste de Minas Gerais, esse município já apresenta, segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais, mais de 500 casos da Covid-19 e cerca de 14 mortes. Então, chama atenção para o caso desse município em particular, que tem apresentado um baixo índice de distanciamento social. Bom, com relação aos municípios que apresentam os maiores níveis de distanciamento social, né, lembrando que esses valores eles podem oscilar muito no tempo, considerando apenas a data de 16/7, os municípios de Palma, Ressaquinha e Rio do Prado apresentaram os maiores valores no índice de isolamento social da Inloco, ou seja, maior percentual de pessoas que permaneceram em suas casas. E esse percentual para esses 3 municípios ficou em torno de 60% no dia 16/7. No caso do município de Palma, que até a data de 18/7 apresentava 16 casos e nenhum óbito, a tendência de distanciamento social tem sido de crescimento, sobretudo a partir do início de julho. Aqui na região dos Inconfidentes, Ouro Preto é a cidade com o menor número de casos confirmados da Covid-19, segundo dados da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais. A professora explica que a suspensão das atividades turísticas no município e das aulas presenciais na UFOP podem estar contribuindo com isso. Considerando os municípios da região dos Inconfidentes, ou seja, Ouro Preto, Mariana e Itabirito, a partir de junho,
em Itabirito, verificou-se os menores valores no índice de isolamento social, né, que chegaram a 30%, né, o menor valor entre esses 3 municípios. Mariana e Ouro Preto alcançaram os maiores valores, considerando também datas a partir do mês de junho, cerca de 52% no final daquele mês. Em 16/7, que é a data mais recente, o índice de isolamento social em Mariana foi de 48%, o de Ouro Preto foi 41% e em Itabirito foi o menor deles também, 33%. Considerando essas 3 cidades, Mariana e Itabirito já passam de 700 casos da Covid-19, enquanto em Ouro Preto esse valor se situava em torno de 200 casos, segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde de Minas Gerais, disponibilizadas no dia 18/7. É possível que a suspensão de atividades turísticas e de instituições, das atividades de instituições como a UFOP, tenham tido um impacto maior em Ouro Preto e no cotidiano dessa cidade, né, frente a Itabirito e Mariana, que enfrentam um maior nível de contágio da Covid-19. Então, é possível que nesses 2 municípios, Itabirito e Mariana, a circulação de pessoas tenha se mantido, a rotina da cidade pode não ter mudado tanto desde o início da pandemia. Enquanto para Ouro Preto, né, com a redução das atividades turísticas, né, e também a movimentação de estudantes, né, da UFOP, tenham contribuído para que a doença não tenha circulado tanto como naqueles outros 2 municípios. A professora destaca ainda a importância da continuidade desse monitoramento, agora que grande parte dos municípios brasileiros está retomando as atividades econômicas. Com relação aos próximos trabalhos a serem desenvolvidos pelo projeto Isola Aí, nós pretendemos continuar seguindo com o acompanhamento do distanciamento social. A maior parte, né, ou pelo menos uma parte considerável dos municípios brasileiros, dos estados brasileiros, tem implementado procedimentos, protocolos de reabertura econômica. Então, é necessário acompanhar o distanciamento social durante essa fase, pois a reabertura econômica não pode ser confundida com o retorno à normalidade em termos de circulação de pessoas nas ruas. Então, é fundamental fazer esse acompanhamento para que a doença, né, não tenha novas ondas, e também acompanhar a situação daquelas localidades, daqueles estados, como a própria Minas Gerais, em que o número de casos subiu bastante desde o último mês de junho. E você pode acompanhar o trabalho do projeto Isola Aí pelo Twitter ou pelo Instagram. O perfil é o @isola_aí. E a TV UFOP e a Rádio UFOP continuam acompanhando a situação do novo coronavírus aqui na região. A gente pode voltar a qualquer momento com mais informações.